Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje à nossa 13ª aula de português, ainda sobre ortografia, e hoje veremos o uso das letras S e Z. Vejamos agora, inicialmente, a letra S. Relembrando a família do S, o som do S: Sa, Se, Si, Só, Su. A letra S, dependendo da posição na palavra, pode assumir o som da letra Z, causando dúvida em relação à escrita. Vejamos aqui alguns exemplos. Casa está escrita, a palavra escrita com S, mas temos o som de Z. Piso também. Asinha, casulo. Então, nós veremos regras que vão nos orientar e esclarecer sobre isso. Vamos lá. No início de palavras, a letra S conserva seu som original, aquele da família Sa, Se, Si, Sol, Su. Vejamos aqui alguns exemplos. Salada, selva, sino, simples, né? Nenhum mistério. Agora, no caso do S intervocálico, ou seja, este S que fica entre vogais. Então, para ter o som de S, esse som original da família Sa, Se, Si, Sol, Su, a letra S deve ser dobrada. Vejamos aqui exemplos. Assado está entre o SS está entre as duas vogais A. Assado. Assim, do mesmo jeito, está entre a vogal A e a vogal I. Então, ele deve ser dobrado para que tenha esse som de. Próximo exemplo, osso está entre duas vogais. No caso aí, a vogal O, né? Está entre a primeira vogal e a última. Para ter esse som de também precisa estar dobrado, né? Dois S. Agora, o intervocálico, para ter o som de Z, a letra S ela só aparece uma única vez. Veja a diferença. Asa. Entre os dois As, eu só tenho um S. Então, este S vai assumir o som de Z. Próximo exemplo. Crise. Eu tenho um S entre a vogal I e a vogal E. Então, para que tenha o som de Z, ele aparece apenas uma única vez na escrita. Museu, da mesma forma, eu tenho um S entre a vogal U e a vogal E. Então, ele sozinho, entre duas vogais, tem o som de Z. Próximo tópico. Nas palavras com NS, RS e LS, escrevemos apenas um S. Exemplo, pensamento. Eu já vi algumas pessoas escrevendo a palavra pensamento com dois S, porque imagina que está entre duas vogais ou que está no meio de uma palavra, mas vejam que a letra N não permite que esse S fique entre duas vogais. Pensamento, apenas uma palavra. Do mesmo jeito, próximo exemplo, persa. Nós temos um R, né, que não permite que esse S fique entre duas vogais. Então, eu escrevo apenas um S e vai continuar com o som original, persa. Salsa, da mesma forma. Esse L está entre as vogais A e então não existe um S intervocálico, no caso. Então, ele assume o som original da letra S, salsa, ok? Vamos continuar. Se a palavra original apresentar a letra S, conservamos esta letra em seus derivados. Paralisar, escrita com S, então paralisação também será escrita com S. Outro exemplo, peso. Peso é escrita com S, essa palavra. Pesado também vai ser escrita essa palavra com S. Próximo item. Palavras indicando origem, nacionalidade e título são escritas com S. Camponês ou camponesa. Alguém que tem a origem do campo, vem do campo, né? Com S. Nacionalidade,
português, portuguesa, alguém que é do país Portugal. E o título também, burguês, burguesa. Essas palavras são escritas com S. Próximo tópico. Escrevemos com S os sufixos ense, oso, osa. Exemplos: cearense, amoroso, caridosa. Próximo item. Escrevemos com S os sufixos ese, isa, ose. Exemplos: catequese, poetisa, osmose. Mais lá para frente estudaremos sobre os sufixos, certo? É um tema mais lá para frente, mas dá uma pequena adiantada aqui, pelo menos na questão da ortografia. Continuando ainda com a letra S, utilizamos S após ditongo. Vejamos aqui dois exemplos. Causa, nós temos o ditongo ao, formado pela vogal A e semivogal U. Então, essa palavra é escrita com S. Coisa, da mesma forma, o ditongo OI, formado pela vogal O e a semivogal I. Também escrevo com S. Conjugação dos verbos querer e por. Vamos a alguns exemplos. Eu quis. Eu já vi algumas pessoas escrevendo quis com Z. Mas no caso, né, a gente já está vendo que é com S. Outro exemplo. Se ele quiser, também com S. Eu pus, com S. Se ele puser, também com S. Observação: os verbos propor, compor, repor, dentre outros, seguem a mesma regra. Exemplos: eu propus, ele compôs, ela repôs, todos com S, porque está terminando com por, tem a terminação por, P-O-R, então ele assume a mesma regra. Ainda em relação à letra S, vamos a este tópico. Formam substantivos escritos com S os verbos terminados em NDER. Exemplo: pretender. Como o verbo termina com NDER, pretender, eu formo o substantivo pretensão com S. Outro exemplo: acender. NDER. Então, o substantivo vai ficar ascensão. Próxima terminação, NDIR. Exemplo: confundir, confusão, com S. Fundir, fusão. Próximo, verter. Verbos terminados em verter. Exemplo: reverter. Eu tenho reversão, com S. Converter, tenho conversão, com S. E, por último, verbos terminados em pelir. Exemplos: compelir, compulsão, com S. Expelir, expulsão, com S. Certo? Vamos agora começar o estudo de ortografia referente à letra Z. Família do Z: Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Bem simples, né? Já é conhecido de todos. Então, vamos aos tópicos. Escrevemos com Z os derivados de palavras que apresentam esta letra em seu radical. Exemplos: razão, razoável. Ambas com Z. Vazio, esvaziar. Também, né? Simples. Tem Z no radical, vai ter o Z nos derivados, né? Nas palavras que derivam dela. Escrevemos com Z, próximo tópico. Escrevemos com Z os sufixos es e esa, formando o substantivo abstrato oriundos de adjetivos. Vamos lá. Eu coloquei aqui frase para melhor ilustrar. O lençol é macio. No caso aí, macio é o adjetivo que está dando a qualidade para o lençol. Então, eu formo o substantivo abstrato, maciez. Próximo exemplo. O filme é triste. Eu tenho o adjetivo triste, que está qualificando o filme. E deste adjetivo triste, eu posso formar o substantivo abstrato tristeza, escrito também com Z. Simples, né?
Continuando, são escritos com Z os sufixos zal, zeiro, zinho ou zinha, zarrão. Exemplos: cafezal com Z, umbuzeiro com Z, mãezinha com Z, paizinho também com Z, homenzarrão. Ou seja, esses sufixos são escritos com a letra Z. Próximo, escrevemos verbos com a terminação izar, I-Z-A-R, quando os substantivos e adjetivos terminam em ico, ismo, ista. Vamos lá. Simbólico. Simbólico termina com ico. Então, eu formo o verbo simbolizar com Z. Evangelismo termina com ismo. Então, eu formo o verbo evangelizar com Z. Capitalista termina com ista. Então, eu formo o verbo capitalizar. Notem que a letra S não aparece no radical, né? Como a letra S não aparece no radical, então ela não vai aparecer nos derivados. Eu vou escrever com a letra Z. Veja aqui essa observação. Catequizar é com Z, já catequese é com S. Essa palavra pode causar dúvidas, né? Mas vocês já estão vendo aí. O verbo catequizar tem a terminação izar, né, com Z, já catequese com S, ok? Continuando, utilizamos Z no sufixo ização, formando substantivos. Exemplo: realização, utilização, simples, né? Sufixo ização, formando substantivos, escrevemos com Z. Essa questão de sufixos, substantivos, nós veremos mais para frente. São assuntos que serão tratados mais adiante. Mas quando chegarmos lá, não teremos dúvida em relação à ortografia, tá certo? Vamos aqui a mais um tópico. De acordo com a letra, a palavra pode mudar o significado. Vamos lá. Se eu escrever cozer com a letra Z, eu estou me referindo a cozinhar. Se eu escrever cozer com a letra S, eu estou me referindo a costurar. O som é o mesmo, a letra é diferente e o significado também. Próximo exemplo: maisena. Maisena com Z é o nome da marca. Já maisena com S é o produto alimentício. Próximo: nós. Nós temos nós, o fruto da nogueira, e nós, o pronome. E por último, vaso com Z está relacionado ao verbo vazar, né? Deixar sair, por exemplo, líquido, né? E vaso com S é o recipiente, pode ser um vaso de plantas, por exemplo, né? Então, de acordo com a letra, ela muda de significado a palavra. Simples, né? Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada a todos. Deus abençoe. Gratidão sempre.